Boa noite, tudo bem? Hoje estou aqui ao vivo, uma live surpresa para conversar com vocês sobre a neurodivergência, um tema muito importante e um termo pouco utilizado no Brasil. E hoje eu coloquei uns stories e eu percebi que as pessoas responderam dizendo que não conhecem o termo ou que não utilizam o termo. Então eu achei interessante fazer essa live para deixar gravado para vocês o que significa esse termo e o porquê que eu, Cíntia, estou utilizando e escolhendo utilizar esse termo hoje. Tudo bem? Boa noite, vocês que estão entrando, obrigada por voltarem. Bom, então pessoal, a neurodivergência, a primeira coisa que eu gostaria de explicar é que ela é um termo que não foi criada por médicos, tá? É um termo que foi criado pela própria comunidade neurodivergente. E é isso o que é importante. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os termos médicos ou para o dicionário médico, esse termo não vai aparecer. É um termo relativamente novo e muito utilizado hoje. Eu percebi uma mudança nos últimos, eu diria, 2, 3, 4 anos para trás, mas principalmente de 2 anos para cá nos Estados Unidos. No último congresso que eu assisti nos Estados Unidos esse ano, eles nem estavam utilizando mais os diagnósticos. Então, por exemplo, como TDA, TDAH, autismo, utilizavam só quando era muito necessário. Mas a principal palavra que aparecia e a palavra que estava em debate o tempo todo era neurodivergência. E aí dentro da neurodivergência a gente tem os dois termos mais utilizados, que são pessoas neurotípicas e pessoas neuroatípicas. Eu não sei se vocês sabiam disso, então vou deixar essa live gravada para que vocês possam assistir depois. É bem importante explicar também que todos nós, seres humanos, somos seres neurodiversos, certo? Uma pessoa não tem um desenvolvimento igual a outra, isso é muito relativo. Porém, os padrões sociais consideram como um desenvolvimento padrão daquela sociedade um desenvolvimento neurotípico. Quando pessoas, crianças, começam a apresentar um desenvolvimento neurológico diferente do que é considerado padrão, é aí que se encaixa a neurodivergência, tá? Então é importante pontuar isso, que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem o seu próprio desenvolvimento e a sua própria necessidade. O que nós, professores, principalmente, que estamos ali na linha de frente com as crianças, no dia a dia, temos que estar atento aos primeiros sinais de divergência do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento neurológico infantil. Então, quando a gente começa a perceber que aquela criança começa a apresentar um comportamento diferenciado do que a gente está acostumado como padrão social brasileiro, no caso, ou internacional, mas a gente está falando do Brasil, é ali que a gente começa a perceber diferenças. E essas diferenças também são padronizadas. E é isso que eu quero explicar e ensinar vocês a identificar essas diferenças. Porque quando a gente percebe e consegue pontuar rapidamente as diferenças numa criança, quando essa criança entra na sua aula e ela apresenta um comportamento diferente, você já consegue categorizar essa criança como uma criança neurodivergente, certo? E aí, quando você faz isso para você mesmo, eu vou ficar sem a luz, porque a minha luzinha não está funcionando hoje. Mas tudo bem, vamos continuar conversando. Então, quando você categoriza essa criança na sua cabeça como uma criança neurodiversa, você não precisa saber se ela tem ou não algum diagnóstico, tá? Você já entendeu que aquela criança precisa de atenção e de cuidados especiais. Então você, como um bom professor, como um professor preparado, vai saber o que fazer. Eu tô indo e voltando com a luz aqui, viu, gente? Porque fica muito melhor pra mim e pra vocês também com a luz acesa, mas ela tá dando um pequeno problema. Mas vamos lá, problemas técnicos acontecem. Então, eu gostaria que vocês, professores, quando forem se referir a uma criança ou a um aluno neurodiverso, que vocês usem esse termo a partir de agora. E evitem termos
pejorativos, termos que estão em oposição à inclusão dessas crianças na sociedade. Então, por exemplo, crianças especiais, crianças com problema ou crianças diferentes, deficientes, né? Apesar de serem deficiências, os transtornos, quando essa criança é diagnosticada com transtorno, ela tem uma deficiência muitas vezes invisível ou não notável pela grande maioria do público. A gente não precisa usar essas palavras que são consideradas como pejorativas. A gente pode usar uma palavra inclusiva, que foi criada justamente por pessoas neurodivergentes. Então, uma palavra que cria uma certa identidade, que transmite um respeito e que transmite também a importância da inclusão dessa neurodivergência, da neurodiversidade em todos os ambientes, principalmente o ambiente escolar, tá? Então, percebeu que uma criança, vou falar de alguns sintomas aqui, percebeu que uma criança entrou com dificuldade de interação social, com dificuldade de espaçamento corporal, né, que a gente chama, até anotei aqui, que é muito importante falar sobre isso, tá, gente? Que é a dispraxia. É uma criança que tem um desenvolvimento motor atrasado, que não consegue manter o equilíbrio. Isso é notável para o professor atento. Então, quando você percebe alguns desses sintomas, dificuldade de interação, dificuldade de fala repetitiva, ou uma criança que não conversa, uma criança muito tímida, muito quieta, uma criança que não faz contato visual, que tem comportamentos padrões, que tem, deixa eu explicar, rigidez cognitiva, que você percebe que não gosta de mudança, que gosta sempre das coisinhas certinhas do mesmo jeito, uma criança que tem seletividade alimentar. Esses são os sintomas de diferentes transtornos. Então, uma criança pode ter tudo isso que eu estou falando, ou ela pode ter alguns desses sintomas, mas são crianças neurodivergentes, tá? Então, eu queria explicar isso para vocês. Vocês têm alguma pergunta? Se tiverem, pode colocar aqui, para a gente também falar sobre as dúvidas. Bom, dentro da neurodivergência, a gente tem duas classificações, que são crianças neurotípicas, ou seja, crianças com um desenvolvimento neurológico típico, padrão daquela sociedade, ou crianças neuroatípicas. Dentro das crianças neuroatípicas estão as crianças com autismo. E aí, com diferentes suportes, né? Então, dentro do autismo, a gente não usa mais a palavra graus, a gente usa diferentes níveis de suporte. O quanto essa criança precisa de suporte de uma segunda ou até terceira pessoa para sobreviver. Então, crianças com autismo de suporte 1 são crianças que sobrevivem sozinhas, vão virar adolescentes e adultos que sobrevivem sozinhos, na sua grande maioria, se o desenvolvimento acontecer com bastante terapia, e isso aí vai variar, tá, gente? Porque tem muita criança nível 1 que precisa de suporte, mais de uma pessoa, que precisa de alguém sempre do lado, é isso que eu quero dizer. Mas aí vem o nível 2, né, que a gente chama de nível de suporte 2, que são as crianças com autismo que sempre precisam de alguém direcionando essa criança para as atividades básicas de sobrevivência. E tem também as crianças com o suporte 3, que são crianças que precisam de muito suporte para conseguirem fazer as atividades básicas do dia a dia. Normalmente, no ambiente escolar, nós, professores, lidamos com todos esses níveis, mas principalmente nível 1 e 2 nas escolas não especializadas, tá? É a grande maioria de autismo é o que a gente vai encontrar, níveis de suporte 1 e 2. Então, essas crianças com autismo são crianças neuroatípicas. E dentro dessa categoria de ser diferente do padrão, diferente do típico, temos também os padrões de autismo, que a gente consegue perceber pelos sintomas que são bem padronizados. Mas não é só autismo, né? Neurodivergência, ela é classificada pessoas com diferentes sintomas. Então, olha, síndrome de Tourette, epilepsia, bipolaridade, transtornos de ansiedade, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, transtorno TOD, desafiante,
Hoje tá difícil, gente, minha cabeça não tá funcionando direito. Desafiante opositor, isso. Opositor desafiante, socorro. Às vezes eu penso ao contrário por causa do inglês, mas é assim mesmo. Então, esses transtornos são classificados como pessoas neurodivergentes, tá? De novo, não uma classificação médica, mas uma classificação pelas próprias pessoas que são neurodivergentes para criar um senso de identidade. Então eu queria saber de vocês que estão aqui comigo, se vocês sabiam disso, se vocês utilizam esse termo, se é algo novo para vocês. E uma coisa que eu observo muito, e eu tenho muitos pedidos dos professores que trabalham nos ambientes que eu trabalho, eles sempre me perguntam, Ceci, como que eu me refiro a essas crianças? Como que eu me refiro a essas pessoas? Então aqui está a resposta. Você se refere a essas pessoas. Se você sabe qual é o transtorno específico que essa pessoa tem, você pode falar uma criança com autismo, uma criança com TDA, uma criança com TDAH ou com dislexia, tá? Você está se referindo ao transtorno que essa criança possui. Se essa criança não tem diagnóstico e você está observando alguns sintomas, você pode se referir como uma criança que você acha que se enquadra como uma criança neurodivergente. E não tenham medo ao expressar isso, tá? É uma criança neurodivergente, ponto. Aí depois você pode entrar nas especificações dos sintomas. Não sabia, Ceci, mas já tento normalizar este tema entre as crianças e os professores. Perfeito, é isso mesmo. É o Gabriel que tá aqui, né? Oi, Gabi, tudo bom? Obrigada por estar aqui. Isso mesmo, o Gabriel já trabalhou comigo durante mais de um ano, então a gente já falava bastante sobre isso. E muito obrigada por tentar normalizar isso entre os professores, porque é um termo bem confortável para as pessoas que são neurodivergentes, tá? E um termo que elas vão se sentir incluídas e não excluídas ou classificadas como anormais ou como fora do padrão. Para mim é tudo muito novo. Oi, Azulão, bem-vindo! Que bom que você tá aqui, você chegou no Instagram certo. Eu tô agora com calma, nas férias, na correria das aulas, gente, é muito difícil manter as gravações e as postagens que eu gostaria aqui. Mas agora nas férias eu tô muito focada em voltar a compartilhar os conteúdos com vocês, fazer mais lives, por isso que eu entrei hoje, entrei até surpresa, eu nem avisei, para eu também voltar a fazer isso com vocês aqui. Há mais ou menos um ano eu gravava live quase toda semana, mais de uma vez. Então eu quero voltar a fazer isso para que eu possa compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi nesses últimos 12 anos trabalhando com crianças neurodivergentes. Então seja muito bem-vindo, Azulão. E qualquer pergunta que você tenha, pode mandar aqui no inbox também, pode escrever, que eu tô aqui para isso, para ajudar vocês. O Azulão, pelo que eu tô vendo, é capoeirista, né? Marcel Azulão Capoeira. Você dá aula para crianças também, você trabalha como professor de outras modalidades. Me escreve aqui para eu entender um pouco do que é a sua rotina. O Gabriel é professor de educação física. Então, se o Azulão é da capoeira também, a gente pode falar sobre isso. Essas crianças neurodivergentes muitas vezes vão estar nas nossas aulas sem diagnóstico, tá, gente? E a gente precisa normalizar isso. Não dá mais para ficar forçando famílias a correrem atrás de diagnóstico, principalmente se essas crianças são novas. Isso não vai acontecer, vai demorar para acontecer. E talvez você passe 1, 2 anos com essa criança sem o diagnóstico devido. Então, você vai ter que aprender a identificar os sintomas da neurodivergência e até de autismo nos seus alunos, para que você consiga adaptar as suas aulas para essas crianças. Não esperem. Eu vejo muito isso acontecer, que os professores, principalmente os professores mais antigos, ficam esperando que as crianças se adaptem ao ambiente. Isso não vai acontecer se as crianças tiverem uma deficiência, tá, gente? É a gente que vai ter que se adaptar a essas crianças. E hoje eu já estou falando de 20%, 30% dos nossos alunos. É muita coisa. Então, como que vai estar daqui 5, 10 anos? 50% dos alunos neurodivergentes? Será que é esse o cenário que a gente está caminhando para chegar nele? Então, a gente, professor, precisa se entender quais são as diferenças
e entender quais são as melhores estratégias para aplicar nas nossas aulas, para que essas crianças cheguem, para que essas crianças participem e, o mais importante, que elas permaneçam nas nossas aulas. Eu sinto que o diagnóstico dos pais é a maior barreira dentro de uma escola. Nem me fale. Realmente. Alguns professores até se adaptam, mas muitos não sabem como agir. Muitos. Eu arrisco dizer que mais de 90% dos professores hoje não sabem intervenções básicas para neurodivergência, tanto para autismo quanto para outros transtornos, tá? Então a gente tem um cenário. Eu não sei se todos vocês aqui sabem da minha história, mas eu passei quase 10 anos num ambiente especializado de autismo e altas habilidades nos Estados Unidos. Considerando que lá há 10, 15 anos já era novo, imagine aqui no Brasil, né? Então isso está começando a acontecer aqui agora. O que acontece é que a nossa legislação está copiando a legislação americana de inclusão obrigatória. Não estou dizendo que isso é ruim, mas estou dizendo que fizeram isso sem uma preparação dos professores. Então, a gente está lidando hoje, os professores estão sobrecarregados, estão estressados e lidando com um cenário de crianças que eles não conseguem entender como funcionam. Não estão preparados. A inclusão, ela está sendo obrigatória, mas os professores não estão sabendo como fazê-la, por falta de preparação mesmo. O sistema não se preparou para isso. Então, é exatamente para isso que eu tô aqui, para que eu possa ensinar vocês, né, vocês que me acompanham aqui, que queiram aprender como fazer essa inclusão de uma forma mais orgânica, para que essas crianças sejam de fato incluídas. Ter uma criança autista na sua turma que fica do lado e só participa durante 2 minutos da sua aula não é inclusão. Tá, gente? A gente precisa falar sobre isso. Fazer um evento de final de ano e essa criança não participar não é inclusão. Na verdade, a gente está excluindo essa criança do todo. Então, a gente precisa conversar sobre esse desconforto que é a falta de conhecimento dos professores. Isso está acontecendo. Eu tenho um filho que eu e a mãe achávamos que ele tinha TDAH, porém agora ele já não é mais criança e descobrimos que o diagnóstico dele é limítrofe, então resolvi aprender um pouco sobre o assunto. Sério, você escreveu aqui TDAH, acho que você está querendo dizer TDAH, né? Transtorno de desvio de atenção e hiperatividade. Ele não é mais criança. Quantos anos ele tem? Só para eu saber mais ou menos. O que você quer dizer, Azulon, sobre... o diagnóstico dele é limítrofe. Me explica só um pouquinho aqui para que eu possa responder, caso você tenha alguma pergunta sobre isso e te ajudar. O diagnóstico de TDAH é um diagnóstico que implica diferentes sintomas em diferentes crianças. E muitas vezes no Brasil eu tenho visto muita confusão de TDAH com autismo, nível 1, tá? Nível de suporte 1. Isso acontece muito. Às vezes a criança tem um autismo classificado como leve, como autismo de suporte 1, e os profissionais brasileiros estão classificando essa criança como TDAH. E é bem diferente uma coisa da outra. Ou uma criança, por exemplo, com altas habilidades que passa despercebido como TDAH também. Então, mas eu tenho que fazer uma live só sobre isso, tá? Para me preparar um pouco melhor para falar sobre esses temas. Mas, então, com certeza o seu filho é uma criança neurodivergente. Se ele já foi classificado com uma suspeita de TDAH, é um cérebro que desenvolve diferentemente. E aqui, gente, queria falar sobre algo super importante. Quando a gente fala de diagnósticos médicos e de nomenclatura, querendo ou não, a gente categoriza essa criança, certo? Então, a gente meio que classifica essa criança pela deficiência que ela tem. A deficiência de não conseguir prestar atenção, a deficiência da hiperatividade, né? Como se fosse uma deficiência, como se fosse algo desagradável para o padrão da sociedade. Porém, são crianças que possuem potencialidades enormes também. E é exatamente por isso que esse termo neurodivergência foi criado. Para que a gente classifique essa criança não só pela deficiência que ela possui, mas pela potencialidade de desenvolvimento criativo que ela também tem.
E isso é muito importante. Crianças com TDAH são crianças muito criativas, crianças com pensamento muito rápido, crianças muito sensíveis, que às vezes captam energia, sons, cheiros, estruturas. Elas entram no ambiente, elas já sabem o que está acontecendo ali, só de olhar. São crianças muito rápidas no desenvolvimento do pensar e do sentir. E aí o desenvolvimento padrão da sociedade classifica como uma deficiência, mas não é, tá? É importante a gente falar disso. Eu sinto que o Brasil está avançando aos poucos. Por exemplo, este ano saiu um PEC onde foi autorizado o acompanhamento em escolas. Sim, com certeza, é super importante o acompanhamento em escolas, mas justamente por isso está sendo autorizado, porque hoje é obrigatória a inclusão, né? Então a gente não vê tanto escolas especializadas aqui ainda. Ainda eu digo porque nos Estados Unidos isso já é tendência. A escola que eu trabalhei foi criada justamente para isso. Porque crianças com altas habilidades, TDAH e autismo, com altas habilidades, então crianças com desenvolvimento cognitivo muito rápido e muito superior ao padrão, estavam também sendo discriminadas nas escolas. E aí, as mães dessas crianças optaram, e essa é a história que eu vivi, tá, gente? Me chamaram, e mais outras pessoas, para criarem um after school, um programa extracurricular, para que essas crianças começassem a desenvolver as suas potencialidades. E aí foi meio que na contramão da inclusão obrigatória, porque essas mães perceberam que na escola regular, essas crianças não estavam conseguindo desenvolver a sua capacidade máxima. E aí as mães optaram por criar um programa diferenciado, para que essas crianças fossem estimuladas ao máximo, tá? Então essa é a minha experiência, mas eu conto outro dia também sobre isso. Muitas escolas não queriam atender elas por não ter o cuidador. Então, mas aí pensa, chega uma criança de autismo de nível de suporte 2 sem um cuidador, realmente é um direito dessa criança ter um cuidador, porque quem vai fazer a ponte dessa criança com o professor e a ponte dessa criança com as outras crianças que estão ali? Se a maior dificuldade dessa criança diagnosticada com autismo é justamente a interação social, né? Então, se nós estamos fazendo isso, de exigir um sistema educacional inclusivo, obrigatório, a gente precisa preparar profissionais e precisa também da obrigatoriedade de um acompanhante, de um cuidador para essas crianças, sem dúvida nenhuma. O problema é quando faz a coisa de qualquer jeito, né? Coloca uma coisa obrigatória, mas não as outras, e é isso que a gente está vendo aqui. Então tem avanço sim, mas ainda devagar. É isso que eu sinto. Ele tem 17 anos, muita dificuldade de aprendizagem na escola. Atualmente ele se socializa, mas quando criança a socialização dele era muito menor. Ele tem um laudo médico que acusa um pequeno atraso. Sim, justamente sobre o que eu estava falando. A maior dificuldade que a gente percebe é da socialização, sim. E 17 anos ele já está entrando numa fase muito importante da vida dele, viu, Azulão? Precisa ficar muito atento, porque agora ele está entrando na fase adulta, né? A partir de 18 anos já considerado como adulto. Então, os conflitos são outros e a socialização nessa faixa etária é muito importante também. Principalmente dos 13 aos 18, né? A fase mais crítica de socialização do ser humano. A partir dos 18, entrando na fase adulta, ele já vai encontrar outras dificuldades, por exemplo, a socialização no ambiente de trabalho. Então, eu não sei se ele já faz um acompanhamento terapêutico, mas é muito importante que ele tenha um acompanhamento para que isso possa ser desenvolvido e entender quais são os principais desafios dele, principalmente na socialização e aprendizagem também. Que bom que você está aqui, tomara que eu possa te ajudar de alguma forma. Obrigada por estar aqui. Eu comecei a atender crianças, já está fazendo quase 15 anos, um pouquinho mais de 12, eu nem sei mais, gente, mas eu acho que já deve ter uns 13 anos, mais ou menos, que eu entrei nessa especialização. E quando isso aconteceu, essas crianças que eu comecei a atender eram muito pequenas, tinham criança de 5, 6, 7 anos. Hoje, essas crianças já estão na faculdade. Então, eu consegui acompanhar essas crianças durante todo o desenvolvimento infantil delas.
E é muito legal, porque outro dia eu recebi a ligação de um aluno, já está com 19 anos, indo para a faculdade que eu cursei em Nova York, fazendo o curso que eu fiz, que foi antropologia. E ele me mandou uma mensagem dizendo: Cici, você acredita que eu estou fazendo a mesma faculdade que você e o mesmo curso que você escolheu? Isso pra mim, gente, eu desabei de chorar, assim, foi super emocionante, né? Uma criança, hoje já um adulto, com autismo nível 1, síndrome de Asperger e TDAH, muita rigidez cognitiva, comportamentos repetitivos, muita dificuldade com socialização. Então, assim, a gente pegou essa criança desde pequena, e uma criança que hoje está conseguindo frequentar um ambiente acadêmico. E eu fiquei muito feliz de receber essa notícia. E até hoje ele continua com a nossa equipe. Então hoje, por exemplo, as necessidades dele são outras, né? Não é só o desenvolvimento motor e social que a gente atua com ele lá em Nova York. Eu tenho uma equipe de profissionais que atua lá também, que continua atuando, né? Eu voltei para o Brasil, mas a equipe continua lá. E essa criança hoje, esse adulto hoje, faz aulas de outras coisas. Então ele aprende a fazer aula de bate-papo, ele aprende a desenvolver dicas sociais, qual é o momento certo de fazer uma pergunta, como que ele se comporta ao lado de uma garota, como que ele faz para ir para a faculdade de bicicleta. Então até aula de andar de bicicleta ele tem. As necessidades de um adolescente de 17, 19 anos são outras, mas é muito importante que a gente compreenda isso e que ele tenha um acompanhamento adequado. Ai, que legal. Pois não, nem fale. Qualquer dia eu vou pedir permissão pra ele pra compartilhar com vocês os vídeos que ele me manda. Porque ele me manda um monte de vídeo no WhatsApp. E aí ele manda: olha, eu tô fazendo boxe no parque hoje pra ficar forte. Aí ele tá lá fazendo aula de boxe. Aí depois ele manda: eu tô fazendo aula de capoeira, que ele ainda continua. E aí outro dia mandou a aula de bicicleta, e ele caiu na rua porque tinha trânsito, tinha buzina, ele tem hipersensibilidade sensorial, então a mãe achou importante a gente ensiná-lo a andar de bicicleta. E ele compartilha tudo comigo até hoje, né? Essa confiança que ele teve na equipe, em mim, nos professores, ela continua com o aluno durante a vida toda. O nosso papel como professor é de desenvolvimento humano. E é um desenvolvimento que não para. Quando a gente percebe a responsabilidade que a gente como professor tem na vida dessas crianças, incluindo essas crianças e desenvolvendo o potencial máximo dessas crianças, tudo muda. E aí a gente percebe que a nossa função é muito importante. Sim, como criança, o principal ponto que eu desenvolvia com ele era o desenvolvimento motor. Ele tinha muita dispraxia, então ele tinha muita falta de equilíbrio e não conseguia interagir, gente. O desenvolvimento social dele era muito ruim. Como ele tem também, síndrome de Asperger, que é um termo que muita gente não usa mais, mas eu prefiro continuar usando, porque para mim são sintomas muito específicos. Por isso que eu continuo usando, porque quando uma pessoa fala: olha, ele tem síndrome de Asperger, eu já entendi tudo o que passa na cabeça daquela pessoa. Em oposição a quando uma pessoa fala: ele tem autismo leve, pra mim já é muito diferente uma coisa da outra. Então eu continuo usando, mas é um posicionamento e preferência meu, tá? Como ele tem síndrome de Asperger, a interação social dele era muito precária. Ele entendia tudo muito literal. E aí, piadas, metáforas, ele não conseguia entender. E tinha que ser tudo do jeito dele. Então, muitas crises, muita rigidez cognitiva. E as crises dele, com 9, 10, 11 anos, eram muito difíceis. Quando ele entrava em crise na nossa presença, a gente tinha que chamar os pais e pedir para ele encerrar as atividades do dia. Porque ele não conseguia voltar. Aquele pensamento racional continuava atuando. Então, crises muito difíceis. Naquele momento, o social e motor era o mais importante. Hoje, o desenvolvimento motor continua sendo importante, mas não tão importante. Hoje, o mais importante para ele é o desenvolvimento social, entender a autorregulação emocional para que ele não entre em crise na rua, né? É o objetivo principal de um adolescente, de um adulto autista. Ai, que bom que vocês estão aqui e me acompanharam durante a live toda. Eu queria saber se vocês têm alguma outra pergunta sobre neurodivergência.
Entendeu, Gabriel? É muito diferente de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, uma criança com 3 anos, mesmo que ela não tenha diagnóstico, a gente ali nas atividades terrestres, a gente consegue perceber a falta de equilíbrio da criança. A gente consegue perceber a dificuldade do caminhar, a dificuldade do pular. Um professor de natação vai perceber outras coisas. E um professor em sala de aula vai perceber outras coisas, entende? Então, dependendo da faixa etária e dependendo da sua atuação como professor, da sua modalidade, você vai ter um olhar muito crítico. E aí, gente, quando a gente fala de diagnóstico, quando a gente tenta conversar com os pais, muitas vezes nós somos desacreditados. Por quê? Numa avaliação médica, o médico não está observando o que a gente observa. Então, esse é um outro ponto e é assunto para uma outra live, porque é polêmico, mas é importante a gente falar sobre isso. Porque a gente está ali avaliando a criança no dia a dia. A gente está vendo a dificuldade que a criança está tendo, né? E aí, quando você tenta uma aproximação com os pais, não precisa nem ser autismo, pode ser qualquer outro tipo de transtorno, muitas vezes vem uma certa rigidez e um confronto. Então, gente, eu até parei de falar sobre isso. Quando eu percebo 1, 2, 3, 4 sintomas, talvez eu fale, talvez não. Isso vai depender da abertura que eu sinto com as famílias. Eu recomendo que vocês façam o mesmo, porque querendo ou não, nós somos ainda muito desacreditados em falando de sintomas e da nossa percepção. Na natação eu tenho 2 irmãos, nível 2, a água é um ponto de paz deles. Olha que legal! Então, irmãos autistas de nível de suporte 2 que encontram na água calmaria. Muitas crianças nível 2 vão encontrar o oposto, né? Vão ter muita dificuldade, dependendo, claro, dos sintomas e da capacidade de cada um. Amo a natação, olha que legal. É bem nítida a percepção como a interação com os brinquedos e alunos, exercícios solicitados e também a interação com a água. Porque eles gostam da água nesse caso, né? A água não é tão desafiadora para eles. Olha que legal que você teve essa percepção. Explora o máximo que você puder. Porque se eles têm essa abertura com a água e com você, explora mesmo. Brinquedos coloridos, cria dinâmica. Eles são verbais? Eles utilizam a fala? Ou eles não são verbais? Porque se eles, mesmo sendo verbais, você pode utilizar cards. Não sei se você já pensou em cartões. Bom, você, Gabriel, é super criativo, né? Com eles. E eu sei que você é excelente com criança. Você pode usar cards, desenhinhos. Agora a gente vai fazer essa atividade aqui. E aí cria um jogo na piscina para que eles consigam interagir, já que eles se sentem bem. E que é um ponto de paz. Crianças com autismo nível 2, nível de suporte 2, são crianças que normalmente têm crises porque elas possuem normalmente rigidez cognitiva. Então, se as coisas não saem do jeito que elas esperam ou do jeito que elas gostam, elas podem entrar em crise com bastante facilidade. Então, se a água é um ponto de paz, explora isso, porque é importante para essa criança. Ai, que legal! Tô muito feliz. Então, gente, eu vou tentar voltar aqui com temas específicos. Vou tentar no mês de julho fazer 2 lives por semana, talvez terças e quintas ou quartas e quintas. Eu ainda vou definir, depois eu coloco no feed para vocês saberem. Eu vou mandar também para vocês que estavam aqui presentes, pro Gabriel e pro Azulão, quando eu vou entrar ao vivo e quais são os temas que a gente vai falar, para que vocês possam acompanhar também. Tá bom? E vou voltar mais com as postagens e com essas discussões. Quero trazer também professores especialistas que estão comigo já há algum tempo. Inclusive, Gabriel, a gente podia fazer uma live em qualquer dia. Seria muito legal ter você aqui também para falar um pouco da sua percepção, o que você acha. E vou trazer pessoas também que já trabalham com temas específicos há muito tempo. E a gente pode fazer lives e compartilhar o que a gente sabe com os professores que estão precisando. As pessoas estão pedindo muita ajuda, então seria muito importante a gente se disponibilizar para isso. Ai, que bom, Azulão, que você ficou até o final. Depois eu vou te mandar uma mensagem fora da gravação para que a gente possa conversar um pouco mais, tá bom? Isso, aí você passa os seus relatos. O Gabriel ficou... Eu acho que a gente trabalhou junto 1 ano e meio, né? Eu acho que chegou a isso.
E a gente tinha bastante criança, a gente já teve criança com TOD, criança super difícil, lembra? De uma turma que a gente pegou juntos, pré-adolescentes, tinha uma criança com TOD, a gente trabalhou com crianças autistas, várias, crianças com TDAH, pensando em quais outros sintomas que a gente tinha ali. Disfunção executiva, o Gabriel sabe muito bem, então seria muito legal ter ele numa live também com a gente. Ai, querido, coração. Eu que aprendi com você é super criativo, vinha com um monte de brincadeira legal e o mais importante, brincadeiras lúdicas para as crianças de 3, 4 anos. O Gabriel é incrível com isso. Nossa, muito obrigada, eu que aprendi com você. Eu lembro até hoje do barquinho que você fez com os nossos alunos, foi tão legal aquele dia. Eu acho que ainda tenho a filmagem. Vou pedir autorização para a mãe dele para postar aqui também. Bom, pessoal, então deixa um beijo. Muito obrigada por entrarem aqui hoje e a gente continua esse papo uma outra hora. Brigadão. Qualquer dúvida me mandem mensagem, tá bom? Uma ótima noite. Tchau, Gabi. Tchau, Azulão. Valeu.